Olá, pessoal! Estamos com mais um Borboletando e hoje temos uma pessoa muito interessante aqui e eu gostaria que ela se apresentasse. Muito obrigada, Camila. Oi, gente. Eu sou a Morissá. Eu sou professora de alemão, português para estrangeiros e inglês e também sou tradutora juramentada nos pares de idiomas alemão e português. E moro aqui em Guaratinguetá já há alguns anos. Sou daqui da região, fui criada em Aparecida. Bem, então hoje a gente vai dar uma palhinha sobre a língua alemã. Para quem não sabe, eu fiz curso no Instituto, no CEL. Para quem não conhece, são cursos destinados para línguas diferentes que tem no Instituto, no Conselheiro Rodrigues Alves, aqui em Guaratinguetá. E nesse curso que eu fiz, era um curso de 4 anos e já faz um tempinho que eu fiz. Mas hoje eu tô querendo treinar um pouco do meu alemão, camuriçar. E vamos lá, gente. Então, roda a vinheta. Olá, pessoal! Voltamos com o Borboletando. Hallo, Murissa! Wir geht es Ihnen? Hallo, Camila. Wie geht es dir? Sehr gut. Mir geht es auch gut. Herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, hier zu sein und an diesem Video teilzunehmen. Ja. Então, pessoal, a Murissá, ela vai contar pra gente um pouco da vida dela como Lehrer em Deutschland e vai falar pra gente como é a Alemanha. Eu sou professora de alemão, como já anunciou a Camila. Em alemão eu diria Ich bin Deutschlehrerin, ja? E eu vivi durante 8 anos na Alemanha, estudei na universidade lá e durante o início essa experiência intercultural foi bastante dura, porque a gente tem que se acostumar ao idioma, se acostumar aos hábitos culturais que são bastante diferentes aqui do Brasil. E isso dá muito trabalho, isso cansa muito, mas foi uma experiência para lá de enriquecedora. Tudo valeu muito a pena. Eu gostaria de perguntar também, Murissá, o que você gostaria de falar para as pessoas que estão querendo ingressar com o alemão? Uma maneira de engrandecer um pouco mais do conhecimento delas. Gostaria de dizer que vão em frente, incentivar essa iniciativa e essa vontade e pedir a essas pessoas que não desistam logo no início, porque, como eu já falei, é uma cultura bastante diferente da nossa, é uma língua que dá um pouco mais de trabalho do que as outras às quais a gente está acostumada, por exemplo, o espanhol ou o inglês, mas ela vale a pena e ela exige perseverança, né? Eu sempre gostei muito de estudar alemão, perseverei nisso, fiquei muitos anos, né, firme ali para poder adquirir um bom conhecimento e esse é o caminho. Muito bem. Então, pessoal, olha, vocês já ouviram a Murissá aqui. Para tudo nessa vida precisa de perseverança. Então vamos lá, não vamos desistir. Para as pessoas que não sabem também, quem aí não tem muito custeamento para pagar um curso ou ter algum conhecimento diferente sobre alguma língua diferente, os cursos do Conselheiro Rodrigues Alves, aqui em Guaratinguetá, eles são gratuitos e você ganha certificado no final do curso, assinado pelo Instituto Goethe lá de São Paulo. Então, gente, isso, para quem não sabe, é uma boa alternativa para começar a conhecer uma língua diferente, tá? Eu gostaria de acrescentar algumas informações a essa dica da Camila. Eu fui professora desse curso do CEL, que é o Centro de Estudo de Línguas, do Conselheiro Rodrigues Alves. É uma iniciativa do Estado, do Governo do Estado de São Paulo.
e eu trabalhei durante 4 anos nesse programa. Era um programa muito bom, com todo o apoio do Instituto Goethe e do governo alemão. Nós recebíamos formação de professores a cada 2 meses, tínhamos que ir para São Paulo, ficar 3 dias, né, conhecendo novos materiais, novas técnicas, e recebíamos todo o material, livros didáticos do governo alemão para o curso de alemão aqui do CEL. Excelente. Danke. Então, pessoal, lá só para incrementar, no Instituto, no CEL, não tem só cursos de alemão. Tem de inglês, espanhol e italiano. Na minha época, tinha francês, mas agora não tem mais. Agora são só o inglês, o alemão, o italiano e o espanhol. São só esses cursos, tá? Marissa, wie bist du auf Deutsch gekommen? Como eu comecei a me interessar pelo alemão, né, Camila? Certo. Eu tinha um tio materno que era professor de inglês e ele também havia estudado 1 ou 2 semestres de alemão. Ele trabalhava em empresas em São Paulo e ele observava aquele movimento do alemão entrando cada vez mais nas empresas, na economia brasileira, e ele me incentivou muito a começar a estudar alemão por isso. Ele me disse assim: alemão é a língua do futuro. Yeah. Realmente, alemão é a língua do futuro. Camila, und du, wie bist du auf Deutsch gekommen? Deutsch war eine bewusste Entscheidung, aber am Ende es funktionierte. Sehr gut, Camila! Yeah. Danke. Então, Marissa, eu gostaria de saber se houve uma preparação a mais antes de você ir para a Alemanha. Sim, eu estudei alemão durante 4 anos antes de ir para a Alemanha e houve uma preparação especial que eu gostaria de contar aqui. Existe um escritor brasileiro chamado Inácio de Loyola Brandão e ele escreveu um livro sobre uma experiência que ele teve morando 1 ano em Berlim. E o livro se chama O Verde Violentou o Muro. E deste livro existe uma cena que me marcou assim de modo especial. Ele descreve um grupo de punks diante de um semáforo na cidade de Berlim e dos 2 lados da rua não vinha nenhum carro, não vinha nenhum veículo. E os punks continuaram diante daquele semáforo parados, né, o sinal estava fechado, mesmo depois que o sinal abriu, eles continuaram mais um pouquinho parados e só depois é que eles atravessaram a rua. E o comentário desse escritor acho que vocês devem imaginar, é que aqui no Brasil, se você está diante de um semáforo, né, ele está fechado, mas de um lado não vem carro, de outro também não, o que é que nós fazemos? Nós atravessamos a rua. Sim. Boa coisa que você falou. Eu lembrei de uma coisa também que eu aprendi no meu curso, que a minha professora, a Marcinha, teve uma época que ela começou a ensinar a gente como ficar em um restaurante na Alemanha. Ela estava querendo nos preparar para isso, porque ela disse que uma vez na sala eu tenho mania de pôr a mão aqui assim na mesa, e ela disse que isso lá era uma coisa de etiqueta que era muito feio, seria falta de educação lá. Então ela já ensinava isso pra gente, caso se a gente fosse um dia para lá, que a gente não passasse por esse sufoco. E entre outras coisas que ela ensinava, como fazer pedidos, né? Como olhar no cardápio. É isso mesmo, realmente existem bastante diferenças culturais, né? E isso foi o que aconteceu comigo no primeiro ano. Eu fiquei observando essas diferenças, aprendendo, comparando, né?
Mas, assim, houve essa preparação que foi bastante interessante por meio da leitura, né? Eu gostaria de perguntar mais uma coisa também. É, é uma pergunta meio cabulosa, assim, um pouco, mas eu acho importante perguntar para deixar um pouco claro para as pessoas também que às vezes não conhecem a Alemanha e acabam meio que interpretando algumas coisas erradas. É, Muriçá, você que já foi para a Alemanha várias vezes, já morou por muito tempo lá, um bom tempo, é, o que você poderia falar para a gente sobre a questão em si da história mesmo da Guerra Fria, do nazismo em si? Como são as pessoas de lá, em termos do tratamento delas serem com outras pessoas de outros países, para a gente deixar um pouco claro para as pessoas como que funciona. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Existe assim uma imagem dos alemães aqui para nós no Brasil de que eles são pessoas duras, mal educadas, as pessoas têm um pouco de medo, né? Mas eles têm um jeito assim diferente do nosso. A gente tem que enxergar isso como diferente. Eles são pessoas assim mais diretas, mais objetivas, né? São focados naquele, né, seu objetivo também, né? E isso passa uma impressão para as outras pessoas, principalmente para a nossa cultura latina, de uma dureza, né? De uma falta de tato, de cuidado, de coração, enfim. A minha experiência é essa. Realmente, na aparência, tem esse comportamento assim mais objetivo, mais duro, mas assim, como amigos, né? Se você realmente consegue criar um laço de amizade com alguém da Alemanha, eles são amigos assim verdadeiros. Eles realmente, se você tem necessidade, precisa deles, eles te ajudam e eles criam assim uma amizade que pode durar a vida inteira. E isso eu acho assim um valor que realmente supera qualquer impressão e qualquer estereótipo que você possa criar sobre uma pessoa, sobre um povo. Eu me lembro também quando eu estava no meu curso e eu fui para a Fazenda Esperança. Tinham vários alemães lá e que eles chegaram de viagem e tinham dois alemães e um russo que trabalhavam lá. E eu cheguei a conversar com esse russo, o nome dele era Ole, que até ele falava um pouco de alemão. E eu fiquei muito, tipo assim, pasma com a história que ele me contou dele, como que ele chegou aqui no Brasil. A cidade que ele morava, na Rússia, fazia divisa com uns países que estavam em guerra. E ele veio para cá porque ele queria se curar, que ele era viciado em drogas. E ele se curou. E ele ficou tão feliz com isso e ele gostou tanto do trabalho da Fazenda Esperança que ele acabou ficando lá e ele trabalha lá agora, sabe? E eu achei super legal isso, porque é uma força de vontade enorme, assim. E eu vejo isso nas pessoas da Europa, não só os alemães, mas outras pessoas também, de outros países de lá. É, essa força de vontade deles mesmo. Tanto até que na época da guerra, quando a Alemanha perdeu, enfim, é, nessa épocazinha assim, a Alemanha passou por bastante aperto e eles, assim, foi nessa época que eles começaram a se reerguer, mas de uma forma que, assim, eu tenho que dar os parabéns, porque eles foram muito esforçados e inteligentes para chegar aonde eles estão agora. Tanto que tem até um, um arquiteto que eu gosto bastante,
acho que vocês devem conhecer, que é o Bauhaus. E eu considero ele um dos melhores, assim, porque tipo, ele reinventou a arquitetura do século. Eu acho, concordo com você. Acho que eles são assim realmente de uma força de vontade que deve ser, pelo menos no mínimo, observada. Se puder ser copiada, melhor. Murissa, eu gostaria de saber, você chegou a comentar um pouquinho comigo que na época que você estava na Alemanha, você chegou a ver um pouco sobre a queda do Muro de Berlim. E eu gostaria que você contasse pra gente um pouco como que aconteceu isso. Assim, eu tenho muito orgulho de contar essa história. Eu fui testemunha ocular histórica da queda do Muro de Berlim. Eu estava em Berlim quando esse fato ocorreu. Eu havia ganho uma bolsa de estudos do DAAD, que é uma instituição de intercâmbio alemã para estudantes. E durante essa semana, eu e mais outros colegas do mundo inteiro passamos uma semana em Berlim e pudemos presenciar então esse ocorrido. E o que mais me impressionou não foi toda a festa que fizeram os jornalistas do mundo inteiro, não foi isso. O que mais me impressionou foi que o governo da Alemanha Ocidental deu a cada um dos habitantes, né, de Berlim Oriental um dinheiro que eles chamavam de dinheiro de boas-vindas. Em alemão se chama Begrüßungsgeld, e era no valor de 100 marcos, e essas pessoas podiam, então, gastar nos supermercados, nas lojas ocidentais. E nós víamos, assim, por uma ponte, que as pessoas vinham como se fosse um formigueiro e voltavam, aquele formigueiro voltava assim, cheio de sacolas, né? Eles faziam bastante compras, compravam coisas às quais eles não tinham acesso durante o regime comunista. E, principalmente nas ruas, eu observei que havia muitos camelôs que vendiam bananas, né, que era uma fruta realmente rara. Eles tinham, no máximo, uma maçã, e nem tinha semanas que nem isso eles tinham. Tá? Apfel. Isso, Apfel eles tinham. Agora, Bananen, que eram as bananas, era uma fruta assim rara. Isso para nós brasileiros salta aos olhos, porque nós compramos banana na feira, no supermercado. É uma fruta bastante comum, né? Então isso me chamou bastante atenção, tá? Muito interessante isso. Eu lembro até quando eu era bem pequenininha e eu vi no jornal nacional até sobre a queda do muro. E foi um fato histórico mesmo que ficou bem marcado na mente de todas as pessoas. Mas é isso, pessoal. O nosso vídeo hoje foi sobre Deutschland, Alemanha. E eu gostaria de agradecer muito a Murissa por ela ter vindo conversar com a gente aqui hoje, estendido o tempo dela, porque eu sei que ela é muito ocupada. E eu gostaria também, pessoal, para quem se interessar a ter aula de alemão e de inglês, essa é uma ótima professora para vocês terem aula. E eu aconselho todos vocês a falarem com ela. Eu gostaria que ela falasse telefone dela aqui para contato para vocês. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade a Camila. Herzlichen Dank für diese Gelegenheit, Camila. Ja, es war wirklich sehr schön, das Interview zu machen mit dir. Ja. E em relação ao meu telefone, é o celular 98118 5663. Estou à disposição. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Danke. Então, pessoal, quem gostou, dá um joinha. Schön. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada. Danke. Ich bin Kuss. Tschüss. Kuss.